Vamos lá, pessoal? Dando continuidade às nossas aulas, vamos que vamos. Bom, vamos falar agora sobre os ambientes aquáticos terrestres e de transição que a gente encontra, né, no nosso planeta. Nós vamos começar a falar aí que os ambientes eles podem ser classificados, né, como eu falei, em terrestres, aquáticos ou de transição. Cada tipo de ambiente vai possuir uma característica própria, que também vai repercutir, vai explicar sobre o tipo de vida que a gente vai encontrar naquele ambiente. O primeiro ambiente que a gente encontra aí é o ambiente terrestre, tá? Que vai ocorrer aonde? Nos continentes, onde tem o quê? Como suporte o solo, né? Os biomas, eles serão representações desses ecossistemas e podem ser definidos como. Então, assim, esses ambientes, eles são diferentes e esses biomas seriam as características de cada tipo de ambiente que a gente encontra nesse ecossistema, tá? Então, o conjunto de ecossistema que funciona de forma estável, sendo caracterizado por um tipo principal de vegetação, apesar, né, de no mesmo bioma pode, né, existir de diversos tipos de vegetação, tá? Os organismos, tá, de um determinado tipo de bioma são adaptados às condições que ele oferece. Ou seja, aqueles seres vivos, né, tanto animais como vegetais, eles vão estar adaptados de acordo com aquele ambiente onde eles estão localizados. Os biomas terrestres são divididos em tundra, tá? A taiga, as florestas temperadas, as florestas tropicais, os campos e os desertos. Isso seria, de uma forma geral, os tipos de biomas que a gente vai encontrar no nosso planeta. O primeiro que a gente está vendo aí é a tundra, tá? O que acontece? Essa tundra ela vai ser localizada próxima ao Círculo Polar, tá? O Círculo Polar Ártico. O que vai acontecer? O clima, tá? Nesse ambiente ele vai apresentar um inverno longo e o verão ele já vai ser mais curtinho, ou seja, devido à pouca luminosidade que chega nesse ambiente aí. Então, devido a essa razão, as formas vegetais desse tipo de bioma, elas são pouco desenvolvidas. Então, você vai ver mais aquelas vegetações menores, tá? Durante o inverno, esse solo ele vai ficar congelado, ele vai ser coberto de neve. Nesse período, os animais eles migram para aquelas regiões onde eles podem encontrar alimento, né? No verão, vai ter o desenvolvimento de uma vegetação já mais rasteira, tá? Formada por musgos, ervas, líquens. Outro ambiente que a gente tem aí é a taiga. A taiga também ela é conhecida como uma floresta de coníferas ou florestas boreais, tá? E ela vai ser encontrada ao norte lá da Europa. Então, primeiro a gente tem a tundra, aquela parte mais congelada, e mais, né, saindo da tundra a gente tem a taiga, tá? Bom, a taiga, a vegetação dela é formada geralmente por pinheiros, por quê? O pinheiro ele tem aquele formato onde a neve cai ali e vai escoar mais fácil para não soterrar, né, aquela planta ali. Um tipo de animal característico que a gente encontra nesse bioma é o famoso urso pardo, tá? A gente tem aqui, ó, os pinheiros, né, aqueles famosos da árvore de Natal, né? Outro ambiente que a gente tem aí são as florestas temperadas, como o nome já diz, né? A gente tem aquele clima mais ou menos, tá? A vegetação predominante nela é aquela arbórea, a fauna ela vai ser bem diversificada. Já lá no final do outono ocorre a queda das folhas, né, dessas árvores, como uma adaptação ao inverno, né? A planta ela perde água, então por transpiração. Então conforme ela vai perdendo as folhas, vai evitando essa desidratação da folha. Então, a gente tem aqui ó, as plantas mais amareladas, onde essas folhas vão cair. A floresta tropical, que no nosso país, né, chega nessa parte da floresta tropical, são já aqueles locais localizados mais, né, entre a região dos trópicos, né, lá próxima à linha do Equador. Já possui um clima mais quente, mais úmido, né, com chuvas abundantes, muita chuva frequentemente. A flora e a fauna, né, a fauna a parte dos animais e a flora, que seria dos vegetais, são bem diversificadas, né? Tem uma gama muito grande de espécies.
Nessas florestas tropicais ocorre uma intensa atividade de organismos decompositores, porque caem as folhas, e aí entra em decomposição todo esse material, e todo esse material aqui embaixo, onde caem essas folhas, acaba fazendo o quê? Com que tenha também uma diversidade de animais vivendo ali, de seres vivendo ali. O outro tipo aí de ambiente que a gente tem, de bioma, são os campos, que vão se localizar, tá? Entre, né, os trópicos também, tá? Em regiões temperadas. Ocorrem chuvas, né, intermediárias. A gente tem também, entre os desertos e as florestas, a vegetação nesse campo, geralmente, ela é rasteira, formada por gramíneas, né? Várias regiões do nosso planeta apresentam esse tipo de vegetação e esses campos vai favorecer, por exemplo, a criação do gado, né? Sendo que, assim, esse campo, ele vem, assim, entrando em extinção, tá? E aí acaba provocando também a extinção de algumas espécies, porque vai invadindo, né, essa área e vai limitando, vai diminuindo a quantidade de campos, e aí essas espécies que viveriam naquele ambiente ali também elas vão diminuindo. Outro tipo de bioma que a gente tem são os desertos, tá bom? Que são caracterizados pelaquela baixa, né, pluviosidade, ou seja, poucas chuvas acumuladas, né, muito pouca chuva. Então, dependendo da localização desse deserto, ele vai ser considerado aquele bem quente ou gelado também, tá? Nos desertos quentes, o solo vai ser bem seco, com uma baixa umidade, tá? A vegetação desse tipo de ambiente, ela é adaptada também, ou seja, a vegetação ela se adapta juntamente com outras espécies, né, e de acordo, porque não tem quase água ali, então vai ser bem, né, adaptada. A gente tem os desertos que a gente chama de gelados, onde vão estar aquelas regiões polares da Terra, onde tem, né, assim, uma altitude superior a 7 quilômetros, né, como Himalaia. Então, assim, a temperatura ela vai poder chegar a lá 70 graus negativos, ou seja, abaixo de zero. Então, é muito frio. E aí também vai ter uma adaptação dessas plantas, daqueles seres, para que eles possam viver nesse ambiente, né, onde tem essa temperatura tão rigorosa. Nós temos os ambientes aquáticos, tá? Que são aqueles ambientes que recobrem a maior parte da superfície terrestre, e de acordo com a luminosidade também, aonde, né, chega essa luz, nós vamos ter diversos tipos de seres vivendo ali, tá? Esses seres aquáticos, eles são classificados em 3 grupos, tá? De acordo com a forma como que eles se locomovem, em plânctons, nêctons e bêntons. Os plânctons vão ser formados por aqueles seres vivos que vêm na superfície, são os organismos flutuantes, que são levados pela correnteza, né? Então, esses planctônicos, eles vão ser divididos em fitoplânctons e zooplânctons. Então, plânctons serão aqueles seres que ele não tem quase mobilidade, é a água que vai levar ele, tá? Ele não tem esse poder de decidir para onde ele vai. E aí, esse plâncton ele vai ser dividido em fitoplâncton, que são aqueles seres que têm clorofila, portanto, eles são capazes de fazer a fotossíntese, ou seja, produzir o seu próprio alimento, e os zooplânctons, que são aqueles seres que não fazem a fotossíntese, que são os heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles dependem do meio para que eles possam se alimentar. Bom, ainda de acordo com a locomoção, a gente tem os nêctons, que serão formados por aqueles seres que têm uma locomoção ativa, ou seja, eles são capazes de definir para onde eles querem ir, eles conseguem vencer a correnteza. Então, os peixes, as tartarugas, baleias, eles são classificados como os nêctons. E já os bentônicos, tá? Já são aqueles seres que vão viver lá no fundo, tá? Lá rastejando lá naquele fundo, lá no ambiente aquático. Ele pode estar fixo ou ele pode, né, estar rastejando pelo substrato. Então, a gente tem os ouriços, as esponjas, né, que são os poríferos, estrelas do mar. E aí, o que vai acontecer? Essa luminosidade ela vai ser fundamental para a vida nesses ambientes aquáticos. Então, aquela região onde encontra a maior parte da luminosidade, nós vamos ter uma quantidade muito maior de seres vivos,
tanto como plânctons, nêntons, bêntos, e aqueles ambientes onde a gente não tem quase luminosidade nenhuma, ou nenhuma luminosidade, a gente até vai encontrar alguns seres, mas vai diminuir, né, a quantidade de espécies. Tá? Os fotossintetizantes, eles vão estar mais próximo da superfície por causa da luminosidade. Eles precisam da luminosidade para fazer a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Bom, continuando aqui, a gente tem os ambientes de transição, que seriam os mangues, né, que são aqueles ecossistemas localizados mais, né, entre a região do continente e o mar, e eles são considerados de transição entre esses dois ambientes, o mar e a parte do continente, né? Eles estão lá na região costeira, então eles vão abrigar, assim, né? No caso, as ondas, eles podem estar associados, por exemplo, à desembocadura de rios, aqueles rios que vão desembocar lá no mar, tá? Esse ecossistema, ele é um ambiente, tá, de grande deposição de detritos, ou seja, o que vai acontecer? Orgânicos e inorgânicos. Então, ele vai ser uma área que ele vai ter uma quantidade muito grande de nutrientes, tá? Ele vai ser rico em matéria orgânica. E, por ser rico em matéria orgânica, nós vamos ter várias espécies habitando a esse tipo de ambiente, tá? Então, aqui a gente tem o manguezal, que seria aquela região, né, esses rios desembocando lá no mar, e aí tem o encontro da água doce com a água salgada. E conforme a onda, né, tem a maré alta, que também, né, adentra aí essa desembocadura desses rios, também trazem material que faz com que esse solo aí fique bem nutrido. E aí a gente vai ter uma fauna formada, né, no caso aí os animais, formada por peixes, caranguejos, caramujas, né, mexilhões, entre outros tipos de seres que nós vamos ver aí. Ok, pessoal? Boa leitura para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, vocês perguntem.